Provavelmente poucas pessoas veem a codependência como a dependência de uma droga, mas eu vou lhe dar 3 motivos para você entender o que eu estou querendo dizer sobre a droga da codependência. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A codependência é um transtorno emocional e se manifesta com frequência em relacionamentos que têm uma pessoa que é dependente de substâncias. Mas há casos em que ela se manifesta sem ter envolvimento de uso de substâncias. O codependente tem como característica principal a baixa autoestima, medo do abandono, autodesvalorização e tem uma excessiva dependência do outro. No caso aqui, o outro é o dependente químico. A codependência química, enquanto não é tratada, a pessoa que é codependente não consegue ter um relacionamento saudável. Algumas dessas pessoas não têm ideia, não sabem o que é ter um relacionamento saudável. A codependência também, ela é considerada uma doença crônica, que mesmo sendo tratada, ela pode ter recaídas, assim como na dependência química. E o codependente, ele se sente preso ao dependente químico. Ele se submete aos seus caprichos, aos seus comportamentos, às suas vontades e às vezes às suas agressões, tanto verbais como físicas. O codependente, ele acredita que depende do outro e que não consegue viver sem ele. Um ponto em comum com o dependente de substância é o codependente se reconhecer como tal, assim como o dependente químico não se reconhece como dependente. Para o codependente, a sua missão é salvar o outro, viver em função do outro. E a sua manifestação nos relacionamentos apresenta essas principais características: viver em função do outro, viver para agradar o outro e salvar o outro. E você pode identificar se você está em um relacionamento codependente, se você tem esse funcionamento de se colocar em segundo plano, vivendo dessa maneira. Aqui no canal tem uma série de vídeos onde eu falo sobre a codependência. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Agora vamos aos 3 motivos que eu mencionei sobre a droga da codependência. A droga da codependência é o próprio dependente, seja de álcool ou de outras drogas. Se você acha que eu estou exagerando, reflita comigo. Mas antes, deixe o seu like e deixe nos comentários o que você sabe sobre codependência e o que você gostaria de saber. Primeiro é a obsessão. O codependente ele tem uma obsessão pelo dependente químico, apesar das consequências, sofrimentos e humilhações pelos quais ele passa por causa do dependente. Essa mesma obsessão o dependente químico tem pela droga. Pensamento fixo, o seu pensamento principal é sempre a droga. O pensamento principal do codependente é sempre o dependente. E por causa dessa obsessão, deixa de lado a própria vida para viver em função da vida do dependente químico. Outro motivo é a perda de controle. Na busca de controlar o dependente químico, o codependente perde totalmente o controle. Muitas vezes se colocando em risco, saindo de madrugada para procurar o dependente ou mesmo indo nos pontos de droga comprar substância para o dependente, acreditando que assim ele tem o controle do mesmo. E por último, prejuízo social. O codependente ele deixa de lado os amigos, o lazer e na maioria dos casos se isola da família. Não tem vida social. Eu falei 3 motivos, certo? Mas eu vou lhe dar mais 2. O codependente fica totalmente dependente da sua droga, que é o dependente químico. Mesmo com todo o sofrimento, ele ainda continua com ele, fazendo todas as suas vontades. Não consegue sair do sofrimento, porque precisa do outro para alimentar a sua doença. Assim como o dependente químico precisa da droga para alimentar a sua necessidade do uso. E o último motivo é a negação. Nega a sua dependência, ou seja, a sua dependência emocional do dependente. E na sua negação, o único que precisa buscar ajuda e tratamento é o dependente químico. E assim, o fato do dependente estar no uso lhe ajuda a alimentar a ideia de que o outro precisa dele e que ele vai salvá-lo. E esse excesso de cuidado ou de dependência pode acabar em graves sofrimentos ou prejuízos. Prejuízos em geral, mas principalmente na sua saúde mental. O codependente pode desenvolver patologias como transtornos de ansiedade,
depressão, fobias e pode levar à dependência química também. A codependência é como se o codependente cooperasse com a dependência do outro para alimentar a sua doença. Enquanto ele alimenta a doença do dependente, ele alimenta também a sua codependência. Quando o dependente químico melhora, ele tem uma melhora dos seus sintomas, mas dependendo do caso, ele pode ficar pior, sem saber o que fazer da própria vida. Não sabe como lidar com o vazio que sente em sua vida, porque afinal de contas, ele não tem mais a justificativa para viver em função do dependente. E é isso. A droga da codependência é o próprio dependente. Mas apesar de todos esses sintomas, a codependência pode ser tratada. Buscar o autoconhecimento através da psicoterapia é um caminho. Na psicoterapia é possível trabalhar a autoestima, descobrir quais são os gatilhos que desencadeiam os sentimentos mais fortes de sua codependência, se reconhecer como codependente e conquistar a autoconfiança. A atividade física também ajuda a direcionar de outra maneira a sua energia física e lhe traz um bem-estar. Os grupos de apoio também são de grande ajuda. Falando em grupos de apoio, eu estou iniciando no WhatsApp um grupo de apoio. Por enquanto são 2 grupos, um grupo para casais e outro para os pais e cuidadores. É um grupo onde você vai poder trocar experiências com pessoas que sofrem com a dependência química. E sempre que possível eu vou estar ajudando. O link dos grupos vai ficar na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também. Isso ajuda o meu trabalho e a estas informações chegarem a outras famílias. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Fiquem em paz.